Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo a uma pergunta que é recorrente entre os líderes que eu desenvolvo e que me seguem nas redes sociais. É sobre o medo. E aí, sempre que as pessoas me perguntam qual o medo que você tem, e eu digo, eu tenho medo de não ter medo. O que significa isso? Na realidade, o nosso cérebro, ele foi preparado para nos dar medo, para nos colocar a situações, qualquer uma, como algo que nos alerta. E eu vou explicar para você como isso funciona. Na verdade, o nosso cérebro é dividido em duas partes, e de um lado, a gente tem um elefantão, muito pesado, muito preguiçoso, muito medroso, que adora ficar sempre na zona de conforto e tudo que tu quiser assim dar um passo a mais, ele vai te pôr medo. Por que ele vai te pôr medo? Vou te explicar. Na realidade, esse elefante que nós temos é a área mais primitiva do nosso cérebro, é a área emocional, é a área que ela está focada em nos manter sobreviventes. Ou seja, o objetivo do nosso emocional, do nosso elefante, é manter a nossa sobrevivência. E por isso, mesmo que você vai atravessar a rua, ele vai te pôr medo, exatamente para você ficar onde está e não se mover e sobreviver. E isso faz com que, para muitas coisas, esse elefante é muito importante, e é por isso que eu digo que o medo é muito importante que a gente tenha ele. Imagina se você não tivesse medo, você atravessaria a rua sem olhar para nenhum lado, porque você não tem medo, não é? Vem vindo um trem, um trilho, e você não tem medo se o trem vai te matar, porque você perdeu o medo. Inclusive, eu conheço pessoas que perderam essa parte do cérebro, e aí o que acontece com elas? Elas não têm medo, e isso provoca a morte delas. Então, ter medo faz parte, uma parte boa do nosso cérebro, do nosso elefante, porque nos protege das circunstâncias verdadeiras de ter medo. Ocorre que muitas e muitas e muitas vezes esse medo é um medo ilusório do nosso elefante, exatamente para querer nos proteger por demais. Por exemplo, se você é um pai, você começa a ver um filho de 1 ano querendo subir a escada e você tem medo que ele vai cair. O que você diz? Não sobe a escada. O que ocorre é que você está colocando um medo nessa criança, um não que ela não tinha. E subir a escada é uma coisa natural para o ser humano. Digamos que você queira empreender um negócio, sair da tua carreira profissional e montar um próprio negócio. O que acontece? Vários medos para manter você na mesma posição, exatamente para você não correr risco. O risco da sobrevivência. Da mesma forma, você trocar de emprego, da mesma forma quando você está num relacionamento que não serve mais e você tem medo de sair dele, não é? E assim por diante. Então, por isso que eu insisto com você de tomar cuidado com quais são os medos que você tem, porque, como eu disse, de um lado nós temos um elefante e do outro lado do cérebro nós temos um condutor desse elefante. E esse condutor é o nosso lado racional. Ocorre que o nosso elefante, que é o nosso lado emocional, comanda mais de 95% dos nossos pensamentos diários. Só sobra 5% para o condutor. Por isso que quando ele põe medos aqui, a gente não consegue se mover. Por quê? Porque só tem 5% do cérebro comandando ele. Então é muito importante quando você sente um medo, que você pergunte, traga para o seu racional, traga para o condutor essa situação e diga, esse medo é real? Ou é meu elefante assustadiço que está querendo me manter na zona de conforto de uma situação que não tem por que ter medo algum? E aí você vai começar então a conduzir o teu elefante com muita tranquilidade para que ele se mova para aquilo que você quer. Vou dar um exemplo bem banal. Digamos que você queira andar de asa delta, por exemplo, né? Seu elefante diz que o quê? Nunca vou andar. Ou se você tem medo de andar de avião, na verdade não é você que tem, é seu elefante, que é esse bichão assustadiço que quer dizer, o avião vai cair, tu vai morrer, então não anda. Então você, como condutor, precisa racionalizar a situação. Vamos focar no exemplo do avião, porque eu sei que muitos que vocês estão me assistindo aqui têm essa fobia, esse medo. Mas não é você, é o seu elefante. Por quê? Exatamente porque ele tem medo e quer te manter sobrevivendo, não é? Então o que você tem? Você tem que racionalizar. Por exemplo, se eu disser para você que morre uma pessoa em acidente aéreo para cada 30 mil em acidentes de automóveis.
O que significa isso? Que você não vai poder entrar mais num carro para dirigir. Porque se você dirige um automóvel, você tem 30 mil vezes mais chance de morrer dirigindo um automóvel do que cair num avião. Isso é racional, mas o teu elefante não entende. Ele entende que ele tem medo de avião. Então, quando você quiser levar seu elefante para andar de avião, você vai ter que preparar ele, mostrar para ele que a probabilidade é essa. Claro que você não vai assustar ele quando entrar dentro do carro. Não é? Por quê? Porque ele já está habituado, ele já está acostumado a andar no carro. Por isso que ele não tem medo, mesmo que são 30 mil vezes mais chance de você se acidentar e morrer num automóvel. Mas ele já está habituado. Então você precisa habituar ele no avião. Então a minha dica é essa: começa a conversar com o teu elefante, mostra para ele essa racionalidade de entrar num avião que tem a chance de 1 para 30 mil e faça um voo curto. Um voo para, se você está, por exemplo, em São Paulo, vai para o Rio, é uma horinha, né, 40 minutos de viagem, e você vai administrando o teu elefante e mostrando para ele. Pode até criar um mantra para dizer para ele: 1 para 30 mil. 1 para 30 mil, vai brincando com ele, vai tirando onda dele. E quando você viu, você chegou no Rio de Janeiro e não caiu o avião, e você sobreviveu e ampliou a zona de conforto do teu elefante. Depois você faz uma viagem um pouquinho maior ainda, e você viu que você dominou ele. E isso, sabe o que a gente chama? É o que eu chamo de o poder da autoliderança. É quando você pega o teu racional e lidera o teu emocional. E isso vai fazer com que você, estou dando um exemplo aqui, de uma pequena viagem de avião, vai fazer você ampliar a tua autoconfiança, vai ampliar a tua autoliderança sobre você mesmo, e isso vai influenciar em todas as outras áreas em que você vive. Pode ser no teu trabalho, que você quer dar um passo a mais e tem medo, e vai lá e dá um passinho de cada vez, porque o teu elefante se adapta e ele vê que não dói assim, não é? E, por exemplo, você precisa fazer um check-up médico, o teu elefante não gosta, porque dói. Então, começa a conversar com ele, mostra para ele quais os benefícios desse check-up. E vai lá, leva ele no médico, faz o check-up. Vai ter que fazer o exame de sangue, ele detesta a injeção, porque dói, e o elefante detesta a dor, não é? Mas é uma dor necessária para você cuidar da sua saúde, não é? Então você vai literalmente conversando com ele, lidando com ele, e com isso você vai construindo essa confiança mútua e liderando a você, o seu elefante, o seu emocional e a sua vida. Eu espero que você entenda o que eu quis dizer, então, que eu tenho medo de não ter medo. Significa que, em muitos momentos, é muito importante que a gente tenha medo, porque é o nosso elefante nos dizendo: cuidado que você pode cair. E você tem que tomar para ti esse medo e racionalizar ele. Será que isso realmente é um medo verdadeiro ou é um medo do meu elefante assustadiço? E aí eu trato isso com o meu elefante, lidero ele e faço a vida que eu quiser. Eu espero que você tenha tirado essa lição de ter medo, realmente faz parte, mas nós temos que ter coragem de dominar o medo. E eu quero te pedir que deixe teu comentário, ou pergunta, ou ainda, que medo você tem que você vai se desafiar a liderar teu elefante, para seguir além, para ser diferente, para ter uma vida que você quer, para buscar o caminho da sua felicidade. Deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo. E se tem alguém com medo na sua família, um colega de trabalho, um amigo, manda para ele esse vídeo ou esse podcast, se você está só me ouvindo, para inspirar ele a liderar o seu elefante e construir a sua autoliderança. Um forte abraço do meu elefante e te vejo amanhã no próximo episódio.